nós precisamos tirar tudo. Nós precisamos entregar tudo. Nós precisamos transbordar tudo. Nós precisamos revelar tudo. Nós precisamos confessar tudo. Nós precisamos dar todo o nosso coração. Não dá eu querer estar somente e dar metade daquilo que Deus está me exigindo. Isso não dá. Feche seus olhos, por gentileza. Vamos orar, vamos falar com Deus. Agradecer ao Senhor, primeiramente, por essa maravilhosa, extraordinária Casa Firme, por estar aqui. Senhor, obrigado. Obrigado por estar na sua casa, meu Deus. Isso aqui é um presente, isso aqui é uma glória. Isso aqui, meu Deus, é uma oportunidade de mudar, meu Pai, a nossa história. Porque quando a palavra entra, Senhor, ela divide. Mas é para isso que ela precisa, meu Deus, entrar da maneira correta. Quantos, meu Deus, não se permitem ser mudados ou lapidados pela palavra? E eu peço, meu Pai, que hoje aqui, aquele que entrou, meu Deus, se permita ser lapidado pela palavra. Se permita ser dividido pela palavra. Se permita ser conduzido pela palavra. Se permita ser orientado pela palavra. Eu peço, meu Deus, que o Teu Espírito venha visitar a cada um de nós. E que ninguém, Senhor, que chegou até aqui, que está aqui hoje, meu Deus, possa sair da mesma maneira. Que o Teu Espírito, meu Deus, venha penetrar, meu Pai, mais afiada que uma espada de 2 gumes, dividindo a alma do espírito, as medulas dos ossos, meu Deus, e julgando intenções, pensamentos e intenções do coração, meu Deus. Que o Senhor, meu Pai, possa estar dividindo hoje aqui. Eu creio, meu Pai, numa palavra de mudança, uma palavra, meu Pai, de transformação, uma palavra de um novo tempo. O Senhor tem um novo tempo para cada um de nós. Um tempo, meu Deus, que a prioridade deve ser o Senhor. Não, meu Pai, não existe margem para as nossas vontades, os nossos desejos, meu Deus, vaidades, dependência de imagem. Meu Deus, que seja enterrado, meu Deus, hoje aqui, começando agora. Meu Deus, que todo orgulho, que todo espírito, meu Deus, de altivez, que impede, meu Deus, a mudança, a transformação, a renovação mental, seja tirado hoje aqui. Meu Deus, e que toda a carga, que todo peso, que todo espírito que se levantou para destruir, meu Pai, meu Deus, a vida do nosso povo, a mente, o coração, bloqueando, meu Deus, cauterizando, empedrando os corações, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos. Eu abençoo a sua vida e peço, meu Deus, que cada um de nós, o Senhor possa conduzir. Que todos aqui, meu Deus, possam viver, meu Pai, uma noite, uma casa firme, meu Deus, extraordinária no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Conduza esse trabalho, conduza esta reunião, porque aqui, meu Deus, o Senhor é o Rei, o Senhor é o dono da festa, o Senhor é o dono do casamento, o Senhor é o noivo, meu Deus. E nós, meu Pai, somos a noiva, e que essa aliança hoje possa ser estabelecida em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Fala, eu encontrei o meu tesouro. Fala, eu sou, como já ouviu falar, eu sou trilionário. Eu sou bilionário, eu estou rico. Eu encontrei o sentido, eu encontrei a prosperidade, eu encontrei a minha cura, a minha alegria, o meu sentido. O sentido para tudo. Você encontrou. Ele está aqui. Pegue-a, fala, Senhor, eu peguei. Esse é o meu tesouro, é a minha alegria. Eu estou no melhor lugar. Eu comprei aquele campo
Encontrei o campo, porque eu encontrei o verdadeiro tesouro. Ele está aí, ele já está aqui à disposição. É só nós agarrarmos, em nome de Jesus. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Repita comigo, eu bebo da palavra profética. Para 2025, Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso. É em nome do Senhor Jesus. Fala para essa pessoa, muito boa noite para você. Fala, você encontrou o seu tesouro. Eu já vejo nos seus olhos. Você tem uma riqueza escondendo. Você está escondendo de mim uma riqueza, um tesouro. Nós estamos ricos, milionários em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Maravilhoso. O louvor foi espetacular. Gostei até dos pulinhos do Christian hoje. Gostei. Faça mais. Dê um pulo, vai para lá. Bota um sem fio nele, gente. Manda ele vai em umas cadeiras e vai cantando assim. Ó. Deixa solto. Tem que deixar solto. É isso que eu penso. Quanto mais liberdade, mais criatividade, né, gente? Olha. Quem assistiu o programa de hoje? Quem assistiu 2 vezes o programa de hoje? 3, 4. Eu estava indo para 5 vezes. Eu assisti 4 vezes o programa de hoje. Bispo, você não entendeu na primeira? Pergunta que o João fez isso para mim. Papai, você não entendeu na primeira? Olha, cada vez que você lê um versículo, né? Quando você começa a ler, você está lendo ele. Depois o versículo, depois da segunda vez, ele começa a te ler. E a palavra de hoje começou a falar vontades, vaidades, muito menos com o diabo. E quando nós entendemos que eu não posso dividir, porque Deus é um Deus inteiro, é um Deus pleno, é um Deus íntegro, é um Deus que quer você por inteiro, Ele quer todo o seu coração, Ele quer toda a sua mente, Ele quer todas as suas vontades. Ele quer que você busque primeiro o reino dos céus. Ele quer que a sua busca principal seja sempre Deus. E nós vemos isso acontecer nesse tempo, nesse ano do vinho novo. Para nós bebermos um vinho novo, os odres precisam ser novos. Fala, o meu odre precisa ser novo. Não dá para ter vinho novo em odre velho. Se a nossa mente, repita comigo, mentalidade. A bispa hoje fez uma reunião e eu acho que ela repetiu 96 vezes, 97,8, né? Vezes mentalidade, mentalidade, mentalidade. Repita comigo, tudo é mentalidade. Se tudo é mentalidade, então meu problema está na minha mente. Amém? Então tudo é mente. E se eu não tiver a mente no lugar certo, eu vou ter a mente no lugar errado. Por quê? Repita comigo. A mente mente. A mente mente. Os nossos desejos, muitas vezes aquilo que nós estamos assistindo, aquilo que nós estamos nos alimentando, vai influenciar no propósito da nossa vida. Quanto mais coisas você colocar na sua vida, mais influência nos seus propósitos você vai ter. Então, se eu fico vendo muito rede social, muita coisa, eu fico me envolvendo muito nesse mundo vazio que o mundo quer passar, o mundo dos influenciadores, você vai ficar sempre buscando, eu preciso ter uma Ferrari. Bispo, eu não posso ter. Se o propósito de Deus na sua vida for uma Ferrari, qual é o problema? Essa sempre vai ser a resposta. Faz parte do seu propósito?
Faz parte dos planos que Deus tem com você? Então receba. A questão é que nós ficamos nos envolvendo tanto com o mundo vazio, nós começamos a fazer pedidos vazios, sim ou não, pessoal? Por quê? A gente acha que a gente precisa, muitas vezes, de uma casa de 17 quartos. A gente precisa de tantas coisas. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso viajar por todo mundo. Eu preciso disso. E quando você vê, você entende que eu preciso é de Deus. Eu preciso deste tesouro. Por quê? Riqueza sem propósito é bezerro de ouro. 10 pontos para ele. Bezerro de ouro. Agora, riqueza com propósito, você vai estar cumprindo o seu propósito. Você vai estar no propósito. Se eu não estou no propósito, eu estou na proposta. E eu sempre, quando tiver uma proposta melhor, eu vou para ela. E é por isso que o nosso coração não pode estar em marido, não pode estar em esposa, não pode estar em dinheiro, não pode estar em filho, tem que estar em Deus. Porque tudo fora de Deus influencia suas decisões. Tudo que estiver fora de Deus vai influenciar totalmente as suas decisões, no ponto bom ou na pressão. No momento de dor, você vai ser influenciado pelas pessoas que o seu coração está por inteiro. Ou no tempo ruim ou no tempo bom. Então, o nosso coração precisa estar 100% em Deus. 100% em Deus. Não dá para você querer fazer parte de um grande plano sem tomar grandes decisões. Você precisa tomar grandes decisões para fazer parte de um grande tempo, um novo tempo. A sua mente precisa estar por inteira e nada pode influenciar as suas decisões. E o que nós vemos, Atos 5, por gentileza, mensagem, na versão mensagem. Atos 5 nós vemos isso. Ali havia um mover, um grande mover. Deus estava fazendo, repita comigo, um grande avivamento. E é o que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos vivendo um grande avivamento. E para eu fazer parte de um grande avivamento, eu preciso tirar tudo que pode influenciar as minhas decisões. E realmente entender que o tempo do parecer precisa morrer. Deus não quer que você pareça espiritual. Deus não quer que você pareça generoso. Deus não quer que você pareça um grande dizimista, um grande ofertante. Deus quer que você pareça um grande adorador. Você precisa fazer parte de um novo tempo, de um grande mover, sendo um grande adorador. Mas um homem chamado Ananias, com a conivência da esposa Safira, vendeu uma propriedade e guardou parte do valor da venda para si. Em seguida, entregou o restante aos apóstolos, como oferta. Mas, inesperadamente, Pedro lhe disse: Ananias, como você permitiu que Satanás o levasse a mentira ao Espírito Santo, escondendo parte do dinheiro da venda da propriedade? Antes de vendê-la, tudo era seu. Depois que vendeu, poderia ter gastado o dinheiro como quisesse. Como foi cair nessa armadilha? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Pode parar um pouco aqui. Eu quero que você se coloque nesse momento na cabeça de Ananias. A dependência de imagem, querer parecer, querer fazer parte de um grupo, querer realmente ficar bem com os irmãos, ser chamado para o círculo de oração, para os churrascos, né? Parecer que está fazendo parte do mover aqui, e vou colocar aqui o mover aqui, do método da taquaria, das cadeiras, de pagar aluguel, ser um grande Eliaquim. É importante? É. Mas Deus, Ele quer que aquilo que você fala esteja coerente com aquilo que está dentro do seu coração.
Se eu simplesmente chegar aqui e querer parecer que eu faço parte de um grupo, mas na verdade, eu não faço, é o problema. Você tinha opção, aqui Pedro estava dizendo, Ananias, você tinha opção. Você tinha a opção de pegar isso e você fazer o que você quiser com isso. Você poderia ter gastado o dinheiro como quisesse. Mas se eu faço parte, se eu quero fazer parte de algo, eu não posso simplesmente estar no lugar, mas não fazer parte de algo. Eu não posso ouvir uma palavra e fingir que eu não ouvi. Eu não posso pregar, mas não viver. Ali ele estava entrando num terreno de pessoas íntegras. Todos estavam vendendo e não estava dando uma parte, não, estavam dando tudo. E não faltava nada. O problema é que muitas pessoas estão querendo dar uma parte, estão querendo, e você pode pegar isso para a sua vida espiritual, o seu casamento. Você somente quer ficar com uma parte. Isso é mentalidade de odre velho, isso é mentalidade de crente morno. Que ouve a palavra, mas não pratica tudo. Que entra no mover, mas não entra de cabeça. Que está na igreja, mas nunca está. Eu faço do meu jeito e quando dá, eu participo de moveres. Eu vou fazer parte eu quero fazer parte de algo, mas eu nunca estou por inteiro, eu nunca estou 100%. Eu sempre estou no 99, no 95, no 90. Eu nunca estou 100% com Deus. Eu nunca estou 100% na obediência. Eu nunca estou 100% por inteiro. E ali, Ananias, ele tinha uma opção. Ele não precisava entrar e parecer que eu estou fazendo parte de um grande mover, que era estava estabelecendo a igreja primitiva, né? As pessoas faziam parte daquele movimento, ninguém queria ficar longe, por quê? Porque ali aquele mover estava envolvendo curas, libertações, restaurações, prosperidade. O povo estava tendo paz. As coisas estavam acontecendo. Deus ele estava mostrando que o que ele queria era intenção e motivação. E o problema aqui de Ananias é que a intenção e motivação dele não era correta. Quantas vezes nós queremos estar no lugar, mas nós não damos tudo aquilo que esta posição me exige. Se nós estamos num lugar, eu preciso estar por inteiro. E a mentalidade de dar uma parte, mas parecer para as outras pessoas que eu estou dando tudo, precisa morrer. A dependência de imagem precisa morrer. Essa mentalidade egoísta, essa mentalidade avarenta, essa mentalidade incrédula, essa mentalidade religiosa precisa morrer. E Deus está mostrando isso para nós. Isso precisa morrer. Eu não posso ficar sempre querendo segurar alguma coisa. Eu preciso esticar a corda. Eu preciso sair do barco. Eu preciso mudar a minha, repita comigo, mentalidade. A mentalidade precisa ser renovada. Nós não vamos beber de um vinho novo, eu não vou beber de um tempo que vai me gerar uma alegria, uma paz superior, algo que eu nunca conheci, algo que eu nunca vivi, se eu não dar tudo aquilo que eu tenho. Nós precisamos tirar tudo, nós precisamos entregar tudo, nós precisamos transbordar tudo, nós precisamos revelar tudo, nós precisamos confessar tudo, nós precisamos dar todo o nosso coração. Não dá eu querer estar somente e dar metade daquilo que Deus está me exigindo. Isso não dá. E o ponto é a frustração. Aqui, os jovens, que você vai ver no decorrer aqui da mensagem, os jovens que enterraram Ananias e Safira, para mostrar que
um novo tempo, um novo padrão está surgindo. E o velho padrão, o velho tempo está morrendo. Repita comigo, é inevitável. Esse tempo é inevitável. E Deus ele está mostrando que aqueles que tentar evitar vão morrer. É uma palavra tão forte que me gera-se um temor. Por isso que eu assisti tantas vezes. Por isso que eu vi tantas vezes o programa. E a mensagem de hoje era outra. Mas, ao mesmo tempo, a mensagem de hoje era essa. Deus está mostrando que este novo tempo, ele vai surgir, você querendo ou não, você entregando ou não. E se nós tentarmos ainda equilibrar um padrão que precisa ser morto, uma mentalidade, muitas vezes, uma mentalidade do ser o cristão fake, né? Eu estou aqui, mas eu nunca estou aqui. E eu sempre estou falando dos mesmos problemas. Eu não quero mudar a minha mentalidade, porque eu não dou aquilo que a palavra exige. Eu não estou renunciando. Eu não estou parando. Eu não estou soltando. Eu não estou mudando. Eu ainda quero segurar um pouquinho mais. Eu ainda acho que eu estou enganando a todos. Mas Deus está dizendo, você pode enganar o pastor, você pode enganar o irmão, você pode enganar a esposa, você pode enganar o marido, mas você não engana o Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando com todos nós hoje aqui. Qual é a área da sua vida que você está ainda querendo mentir ao Espírito Santo? Você não pode mentir, você não pode mais mentir, você não pode mais enganar, você não pode mais segurar, você não pode mais querer segurar este odre novo, esse odre velho, esse padrão velho, essa criatura velha que já deveria ter morrido. Quantas palavras nós já ouvimos? Quantas mensagens, quantos versículos, quantos programas, quantos cultos? Quanto tempo eu preciso? O Senhor está mostrando aqui que um tempo acabou. Está findando um tempo, e aqui findou. Essa mentalidade não começou agora. Essa mentalidade já fazia parte do caráter de Ananias. Ele mantinha algo que não poderia mais permitir. Deus não permitia mais este padrão para esse novo tempo. É algo muito grande para nós ainda estarmos segurando misérias, coisas pequenas. Tem pessoas que estão trocando coisa grande por coisa pequena. Será que realmente tem ainda alguém que acredita que Deus quer metade do dinheiro da sua propriedade? Não, Deus quer o seu coração. Mas as pessoas não querem ter. Por quê? Porque o coração muitas vezes está em mamon. O coração ainda está na mentira, está na imoralidade. E Deus está falando, ou vai estar por inteiro, ou vai morrer. Deus está literalmente, vamos dizer literalmente assim, né? Não é literal, mas acaba sendo em algumas áreas da vida. Repita comigo, vomitando. Coisas mornas estão sendo vomitadas. Está dando indigestão ao Senhor. O Espírito Santo está mostrando isso. Depois que vendeu, poderia ter gasto dinheiro como queria. Você não precisava estar aqui, você não precisava ouvir, você não precisava entrar, você não precisava nada disso, mas você decidiu, você está mostrando que você quer, mas ao mesmo tempo não está dando aquilo que esse tempo exige. Não dava mais para manter este padrão, não dava mais. Nós podemos fazer ainda um paralelo com Cã, né? Dentro da arca, quando viu Noé ali se embebedando, toda naquela situação, ali não havia possibilidade mais daquela mentalidade, tanto que ele foi amaldiçoado. Quando algo novo está surgindo, não dá mais para manter padrões velhos, padrões falsos, padrões mentirosos, padrões que
está mais voltado a uma dependência da imagem do que simplesmente a uma verdade, a uma integridade. Deus quer um povo por inteiro. Como você foi cair nessa armadilha? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Próximo. Assim que ouviu essas palavras, Ananias caiu morto, e todos os que ouviram a conversa ficaram apavorados. Em seguida, repita comigo, alguns jovens levaram o corpo e sepultaram. Alguns jovens levaram o corpo e sepultaram. É para mostrar que um tempo, pessoas, aqueles que chegaram por último, aqueles que entenderam a mensagem, aqueles que mudaram a mentalidade, estão sepultando corpos velhos, mentirosos, padrões errados. Continua. Passado não mais de 3 horas, chegou a esposa dele, sem saber o que havia acontecido, e Pedro lhe perguntou, diga-me, essa oferta foi o preço total da sua propriedade? É interessante isso. É uma pergunta que provavelmente o Espírito Santo já havia revelado ao Pedro, mas ele deu a oportunidade da pergunta. Quando Deus começou a procurar Adão e Eva, perguntou, onde vocês estão? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Às vezes Deus ainda está dando uma última oportunidade, isso é uma última oportunidade, é uma chance. E aqui a chance da mulher salvar a sua casa. Porque Cristo edifica o homem edifica a mulher, e a mulher edifica a casa. Amém? Então ainda havia a oportunidade da mulher salvar a casa. Não sepultar tudo aquilo que foi construído. Toda a sua vida, todo um futuro, todo um destino, toda uma geração. Ali havia uma oportunidade da mulher ainda dar a resposta certa. Falar a verdade. Diga-me, essa oferta foi o preço total da sua propriedade? Sim, foi esse o preço, ela respondeu. Pedro prosseguiu, o que levou a ser conivente nessa conspiração contra o Espírito Santo? Porque ainda tem pessoas que estão mentindo, enganando, permitindo coisas na sua vida, só porque não quer ficar mal com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos. Você não pode permitir coisas independente da aprovação do seu marido, da sua esposa e dos seus filhos. Tem pessoas que estão trocando a sua família, estão trocando Deus, está trocando a condução do Espírito Santo na sua vida, por causa que tem medo de ficar mal com os filhos, ficar mal com o marido, com a esposa. Vai que eles não me amam, vai que eles vão me excluir, vai que eles vão me rejeitar, vai que eles não vão me permitir ver eu não vou poder mais ver meus filhos, não vou poder mais ver meus netos, mais meus bisnetos. Porque eu estou falando algo que não agrada a eles. Você precisa buscar agradar a Deus. Você precisa viver para agradar a Deus. E você só agrada a Deus se você vive por fé. Se você não vive por fé, então você está vivendo no pecado. Porque você só vive pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E você precisa de fé. Você precisa escolher um lado. Não dá para ficar no meio termo. Não dá para ficar equilibrando coisas. Deus está nos mostrando, você precisa escolher, porque o tempo, um novo tempo, já começou. E ali havia uma oportunidade ainda. O que te levou a ser conivente? O que te levou a perder a sua salvação, a perder a sua vida, a perder um propósito tão grande que Deus tem com você, simplesmente por causa da aprovação de chefe, de amigos, de mulher, de marido, de filhos?
O que te levou a trocar algo tão grande por algo tão pequeno? O que te levou a viver uma vida assim? O que te levou a viver uma vida só sem resultado, sem plenitude, sem abundância, sem alegria, sem paz? O que te levou a fazer isso? O que te levou a ser conivente com essa conspiração contra o Espírito Santo? Os homens que sepultaram seu marido estão para chegar. E você será a próxima. Os homens já estão chegando. Os jovens já estão chegando. Repita comigo. Os jovens já estão chegando. Eles já estão chegando. Nós não precisamos escolher esse caminho. Você não precisa escolher esse caminho. Você pode dar a resposta certa. Você pode fazer a escolha certa. Você pode decidir escolher o Espírito Santo. Decidir escolher esta verdade, este novo tempo. Você pode escolher se tornar um odre novo. Você pode escolher ter a sua mente renovada. Você pode estar pronto e dar tudo o que precisa para você ter a sua mente renovada. Não se amolde ao padrão deste mundo. Mas você precisa renovar, renove a sua mente para poder experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Você pode escolher. Você não precisa viver assim. Recentemente eu falava com uma pessoa ainda, e ela falou de um padrão, a maneira que ela vendia algumas coisas. E ela falou assim: bispo, eu falei assim, assim, assado, eu cometi um erro ou um acerto? Você cometeu um erro. Mas bispo, e se ela não quiser? Aí é problema dela, mas com Deus você está bem. Mas se Deus te enviou esse cliente vai fechar independente de você. Porque quem te mandou foi Deus. Você não precisa usar as técnicas, as mentiras, os comportamentos, aquilo que você sempre fez, mas nunca te levou para lugar nenhum. Você pode escolher a verdade. Eu falaria assim, assim, assado. Mas a pessoa vai falar, vai achar que eu estou ganhando, qual o problema? Você não está? Mas você não está? Então você vai falar, este é o preço que eu vou pagar. E você está ganhando? Estou ganhando sim. Ora, é a minha parte, eu não estou trabalhando, eu não estou fazendo um intermediário entre o vendedor e o comprador. Qual é o problema? Você está vendendo um produto e está comprando outro. Agora, além de tudo, confie em Deus. Pare de viver uma mentira. Pare de escolher por esses padrões que não funcionam. Nós precisamos ter paz. Você precisa botar a cabeça no travesseiro à noite e ter a certeza que você não prejudicou ninguém. E que você está vivendo uma vida íntegra, agradando a Deus. Você não precisa ser conivente. Você não precisa mais aceitar este padrão. Você pode mudar o seu destino. Você pode mudar o padrão da sua empresa. Você pode mudar o padrão da sua casa, da sua família. Somente escolhendo falar a verdade. Vai ter pessoas que não querem escolher isso. Mas nós não podemos, lá na frente, culpar a Deus, culpar a igreja, culpar o pastor, culpar a palavra, culpar o mundo, culpar todo mundo, mas nunca se culpa. Eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a verdade e a mentira. Acrescentando um pouco, né? A bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vocês e seus filhos vivam. Você precisa escolher a vida. Você precisa escolher a vida, e quando nós falamos de vida, nós falamos de Jesus. Porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não dá para você escolher esta vida se você não escolher a verdade. Não dá para você escolher essa verdade se você não escolher o caminho. Você tem que escolher sempre os três. Você precisa escolher o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não dá para você querer somente as bênçãos de Deus e não o abençoador. Você precisa escolher o abençoador, porque as bênçãos de Deus serão automáticas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você precisa escolher a Deus,
Você precisa escolher a verdade, você precisa escolher a integridade, você precisa escolher estar por inteiro, você precisa escolher estar vivendo, andando por este caminho, você precisa escolher por esta vida, você precisa escolher por ser uma pessoa generosa, porque a Bíblia diz: o generoso prosperará. Você não pode mais ser como o jovem rico, que ouve a palavra, ouve os mandamentos, mas no momento de vender tudo o que tem, está voltando, indo para o inferno. Por quê? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Esses dois conheciam a palavra, mas estão no inferno hoje. O que adiantou? O que adiantou guardar metade do dinheiro? Sabendo que você pode esconder de todo mundo, você pode até esconder de Pedro, mas o Espírito Santo não esconde de Pedro. Você não pode esconder de todos. Não adianta mais viver essa vida se escondendo, parecendo crente com a Bíblia debaixo do braço, dando pulinho, dando helicóptero, dando mortal, fazendo de tudo, mas dentro de casa é um mentiroso, dentro de casa é um enganador. Sim, essa palavra é forte, foi forte para mim. E eu peço a Deus que me dê toda a clareza para eu falar esta palavra para você. Porque eu não quero saber como e tudo que eu devo falar, mas não falar. Porque eu quero agradar a Deus aqui neste altar. Eu não vou esconder nada daquilo que o Espírito Santo está falando para eu falar. Você precisa entender que Deus quer que você viva um novo tempo. E para isso você precisa ter um novo comportamento. Você precisa ter uma nova mente. Você precisa ter novos métodos. Você precisa, repita comigo, nascer de novo. Todos nós precisamos nascer de novo. Nova criatura é isso. Tudo se fez novo. Você precisa ter um novo padrão. Você precisa nascer de novo. Esqueça o que se foi e foque no alvo. Bispo, mas é muita coisa. Vai ter uma hora que você vai ter que começar. Começa ouvindo a palavra e não achando que alguém está te perseguindo. Começa recebendo a palavra. Começa praticando aquilo que você está entendendo hoje. E amanhã, deixe, como a Bíblia diz, deixe para amanhã, porque cada dia já tem o seu mal. O amanhã não te pertence. Viva hoje, entenda hoje, pratique hoje, resolva hoje, revele hoje, confesse hoje, peça perdão hoje, pague hoje, cobre hoje, muda o seu padrão hoje. Hoje é o único dia que nós temos. Talvez Ananias já tinha separado e organizado o jantar. Safira não viu nem o enterro do marido. Já parou para pensar que às vezes a gente já planejou todo o nosso dia, toda a nossa semana, todo o nosso mês, e se Deus te chamar hoje? E se Deus chamar você, se Deus levar hoje a sua alma, ou melhor, se Deus cobrar hoje tudo aquilo que você já ouviu, nós estamos 100%. Nós podemos agir como o próprio Ezequias, o rei Ezequias, no momento que ele ouviu o decreto de morte. Será que nós temos crédito com Deus? Lembra-te da minha fidelidade, lembra-te da minha devoção, lembra-te, Senhor. Será que nós podemos cobrar? Será que nós podemos cobrar hoje Deus para que Ele faça o profeta Isaías voltar pelo pátio e te dar mais 15 anos para resolver e já entregar uma nova geração? Porque não foi isso que Ele fez. Ele recebeu mais 15 anos, mas entregou Manassés. Nós temos hoje. Hoje é o dia. Continua. Mal ele pronunciou essas palavras, ela caiu morta. Quando os jovens chegaram, porque os jovens, um novo tempo está surgindo, os jovens estão chegando. Encontraram o corpo da mulher que foi carregado
encontraram o corpo da mulher, que foi carregado e sepultado ao lado do corpo do marido. Estavam mortos agora. Continua. Nesse tempo, a igreja inteira e todos os que tomaram conhecimento do fato sentiram um respeito profundo por Deus. Eles perceberam que com Deus, repita comigo, eles perceberam que com Deus não se pode brincar. Fala para essa pessoa do seu lado, com Deus não se pode brincar. Será que tem alguma área na sua vida que você está brincando com Deus ainda? Deus está dizendo, acabou a brincadeira. Se coloque de pé, por gentileza. Não é para derrubar, tá, gente? É para levantar. Isso é algo bom. Porque Deus sempre avisa antes. E todos nós estamos sendo avisados porque Deus quer mudar. Deus quer entregar. Deus quer curar. Deus quer prosperar. Deus quer que você viva esse avivamento. Mas a palavra está vindo. Olha, eu não me lembro de ter ouvido tantas vezes uma palavra. Eu ouvi seguidamente, porque eu precisava. Precisava que cada vez que eu ouvia, áreas estavam sendo reveladas. É interessante que, em muitos momentos na palavra, nós vemos as pessoas escolhendo o rei. Repita comigo, eu preciso escolher pelo Rei Jesus. Você precisa escolher pelo Rei Jesus. Em 2 Samuel 15, 16 diz, o rei partiu, seguido por todos de sua família. Deixou, porém, as concubinas assim, vou colocar no 18. E todos os seus soldados marcharam, passando por ele, todos os queriditas, peletitas e os 600 giteus, que o acompanhava desde Gate. O rei disse então a Itai de Gate, por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro e exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo os seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo, para viver, repita comigo, para viver ou para morrer. Você precisa escolher o rei. Aonde ele estiver. Aonde o rei estiver, você precisa escolher o rei. Você precisa escolher o rei. Aqui em 1 Reis, quando o rei Davi envelheceu, estando já em idade avançada, cobriam-no de cobertores. Mas ele não se aquecia. Por isso os seus servos lhe propuseram, vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisaque, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem muito bonita cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Nós precisamos ser esta figura dessa pessoa pura, virgem, aquecendo o corpo do rei, aquecendo a igreja. Você precisa estar aqui para aquecer e não esfriar. Você precisa ser o cobertor da igreja, o cobertor do corpo.
Será que aqui você está cobrindo, aquecendo, motivando, sendo este fogo, este calor dentro da igreja? Ou você está aqui mais para esfriar? Porque Deus está procurando em todo o território virgens, pessoas virgens, puras, de coração, com a intenção e motivação correta, nascidos de novo, com um papel fundamental de aquecer o corpo, a igreja. Será que você está aqui para aquecer? Você está aquecendo? Você está escolhendo deixar tudo que você construiu para você seguir ao rei? Porque o rei, como nós vemos aqueles vadios na caverna de Adulão, os 400 homens, né, que tinham N problemas, estavam dentro da caverna, não era o território, não era o lugar, era o rei. Será que nós estamos escolhendo pelo rei? Ou estamos escolhendo pela posição, pelas pessoas, pelo território, pela imagem, ao invés de estar escolhendo o rei? Porque ali o rei, Davi não poderia oferecer nada a eles. Mas era o rei. Se você está com o rei, você já tem tudo. Você precisa entender que Deus quer que você encontre o tudo dele no rei. E não que você olhe para os palácios, a riqueza, não que você olhe pela posição, mas que você escolha ficar com um rei. Quem está entendendo aqui? Nós precisamos escolher o rei. Você precisa escolher o rei. Você não pode mais viver essa vida mentindo para o Espírito Santo. Deus está falando de um novo tempo, um vinho novo. Deus está falando de moveres grandiosos. Deus quer levantar o nosso povo a patamares, a lugares que o nosso povo nunca viu, nunca conheceu. O ministério nunca esteve. Mas para isso nós precisamos fazer a escolha certa. Vender tudo o que temos. Entregar tudo o que temos aos pés dos discípulos, aos pés dos apóstolos, aos pés, e deixar para a igreja, para mostrar. E a Bíblia mostra que foi o tempo mais feliz, de mais prosperidade, de mais alegria, de mais paz, de mais união. Não faltava nada. Não faltava nada. Na caverna de Adulão não faltou nada. Quando Itai escolheu, não faltou nada. O tempo que ele ficou naquela rebelião de Absalão, Barzilai sustentou ao rei. Já velho, com idade avançada, usou tudo aquilo que ele construiu para sustentar. O tempo que ele ficou lá, ele sustentou o rei e todos os soldados. Porque nunca falta nada quando você escolhe o rei. Nunca vai te faltar nada, porque aquilo que o rei te dá, dinheiro não compra. Você precisa escolher o valor e não o preço. Tem gente ainda que é guiado pelo preço, não pelo valor. Você não está valorizando o rei. Tem gente que não está valorizando o rei. Você precisa valorizar a presença do rei. Você precisa valorizar a paz, a alegria, a plenitude, toda a abundância, que quando falamos de abundância, a gente já falamos aqui que não é o financeiro somente. Isso existe, mas não é somente o financeiro. Você não pode mais ficar sendo guiado pelo dinheiro, você precisa ser guiado pelo rei. Aonde ele for, você vai. Sai de Jerusalém, eu estou atrás. Entra numa caverna, eu estou atrás. Está velho, eu estou lá aquecendo ele. E quando falamos de Jesus, falamos da figura de Jesus. Quando falamos de Davi, falamos da figura de Jesus. Você precisa escolher o rei. Feche seus olhos nesse momento. E a pergunta que eu te faço, você está escolhendo o rei?
Nós estamos escolhendo o rei? O rei é o mais importante hoje aqui? Será que nós estamos escolhendo o rei? A pergunta é, será que você está seguindo ao rei em todos os lugares? Se ele passar pela água, você está passando. Se ele passar pelo fogo, você está passando. Se ele entrar na cova, você está passando. Se ele entrar na prisão, você está ficando com ele. Aonde o rei estiver, eu preciso estar atrás. Seja para viver ou para morrer, eu preciso estar sempre ao lado do rei. Porque sempre quando eu estou ao lado do rei, nunca me falta nada. Deus está dizendo, vá para perto do rei. Fica ao lado do rei. Defenda o rei. Cubra o rei. Aqueça o rei. Seja esse bom servo do grande rei. Seja o servo do rei. Deus quer que você sirva ao rei. Que você ame o rei. Que você renuncie pelo rei. Que você mude a sua vida pelo rei. Ainda tem muitos que querem que Deus mude a vida dele por nós. Que Deus se adeque em nós. O mundo não entendeu quando Jesus veio, porque até então, o rei, na cabeça deles, estavam dentro da arca da aliança. Ali simbolizava a presença de Deus. Mas quando Jesus veio, aquela arca foi aberta, o véu foi rasgado. Não coloque Deus dentro de uma caixinha, a caixinha da nossa mente. Quando Abraão começou a questionar e achar que o seu servo Eleazar seria o seu descendente, a primeira coisa que Deus disse é: saia dessa tenda e se apegue a coisas grandes. As duas coisas que ele mandou ele se apegar. Você pode contar as estrelas? Você pode contar os grãos de areia na praia? Nós precisamos sair das tendas. Nós precisamos sair dos lugares pequenos e baixos. Saia dos lugares pequenos e baixos e veja o que Deus está falando. Deus está falando de algo incontável. Deus está falando de algo ilimitado. Deus está falando de algo abundante. Algo que não tem como calcular. Não ache que o que você viveu até hoje é o que Deus tem para você. Nós não vivemos nada ainda. Quando Deus fala, quando nós estamos falando aqui de um vinho novo, nós estamos falando de um tempo que exigiria décadas para o melhor vinho ser fermentado. Mas Deus está falando que em segundos aquilo mudou. Um tempo abreviado. Deus acelerando o tempo para nós bebermos do melhor vinho. E o que eu peço para você é que você esteja aberto para o Rei. Às vezes nós vivemos tanto tempo de um jeito, e quando vem uma palavra de confronto, nós acreditamos que é só mais uma palavra. Não é uma palavra, é um aviso de algo que está chegando. Pedro disse: os jovens estão chegando. Está acontecendo já. E Deus nos envia uma palavra como essa para nos mostrar que você faz parte desse novo tempo. Mas para isso, você precisa se adequar a esse novo tempo. Porque Deus quer usar você. Deus tem isso para você. Deus tem esse avivamento para você. Deus tem libertação, tem cura. Deus tem o melhor vinho para você. Deus quer isso. Deus quer dar isso a você. Mas nós, como o próprio Pedro queria mais do que Ananias e Safira. Você não pode
eu não posso querer mais do que você. Você não pode acreditar que é comigo. Não, não é. A palavra está vindo, o Espírito Santo está falando. Você faz parte, mas você precisa viver por inteiro, você precisa entregar tudo, você precisa mudar, você precisa ser avivado. Nós precisamos mudar e não melhorar. Nós precisamos mudar. E eu quero que hoje você tome essa decisão. Você que quer mudar. Você que quer mudar, você fala, bispo, eu quero mudar, bispo. Eu não quero mais viver assim, porque esse tempo nunca me trouxe nada. Não me trouxe nada, eu estou há anos na igreja, cadê os meus testemunhos? Por favor, receba essa palavra, entenda que Deus está falando, eu tenho coisas grandes para você, tem sementes adormecidas. E Ele quer que essa semente morra, para que essa árvore nasça e que possa frutificar. E da árvore que nascer possa dar muitos frutos, alimentar muitas pessoas e dar sombra. Dar sombra. Dar sombra. Deus tem sombras. Deus quer que você seja uma sombra. Deus tem isso para você. Eu quero que você tome uma decisão e fala com Deus nesse momento. Fala, bispo, eu quero sim. Então tem algo que tem que morrer hoje no seu coração. Um padrão precisa morrer. Um padrão precisa morrer. O padrão Ananias e Safira precisa morrer hoje. E se você quer que esse padrão morra, eu quero te convidar para dar um passo para essa mudança e vir aqui na frente para nós estarmos orando com você. Bispo, eu não quero mais viver dessa maneira, eu quero dar um passo, eu quero começar este novo tempo. Eu vou dar um passo para essa mudança hoje aqui. Eu vejo que o Espírito Santo está aqui. O Espírito está fazendo um caminho de volta para todos nós. Eu creio nisso. Eu creio no que o Espírito Santo está fazendo hoje aqui. Eu creio que o Espírito Santo está te perguntando: esse é o preço da propriedade? Qual é a resposta que você vai dar? Qual é o preço que você quer pagar hoje? Se nós decidirmos pagar o preço, você vai entender o que é estar na presença do Rei. O Rei está chamando você, porque a própria atitude de Barzilai, no final, antes de Davi morrer, Davi estava dando as instruções para Salomão: não deixe os filhos de Barzilai fora da mesa, eles precisam sentar à sua mesa. Não é você hoje, é a sua descendência que vai sentar. A sua descendência vai sentar na mesa do Rei. Eu acredito na nossa descendência vai sentar na mesa do Rei, vai comer do banquete do Rei. Eu acredito que tem uma mesa posta, tem uma cadeira com o seu nome, e Ele não está chamando você para comer as migalhas debaixo da mesa, mas Ele quer que você sente à mesa. Escolha o Rei. Para onde Ele for, qual lugar que Ele pisar, a caverna que Ele entrar, eu vou estar ao lado do Rei. Porque eu vou estar servindo o propósito da minha vida. Vocês que estão aqui, eu quero que você fale com Deus nesse momento. E mostre a Ele: meu Deus, eu estou hoje tomando uma decisão. Eu estou tomando uma decisão que não tem mais nada
que vai influenciar as minhas decisões. Não tem mais nada que vai mover o meu coração, senão somente ao Rei. Como um ato de arrependimento, como um ato de humildade. Se você pode ajoelhar perto aqui, você ajoelhe mais perto, chegue mais perto aqui e se ajoelhe, por gentileza. E vamos orar. E eu quero que você se rasgue na presença do Rei. Se rasgue na presença do Rei. Se rasgue na presença do Rei. Hoje o Rei está perguntando, como Itai foi perguntado: o que você está fazendo? Volte, e que o novo Rei te trate com bondade e fidelidade. Você está dizendo hoje: aonde você for, eu irei, seja em vida ou seja em para viver ou para morrer. Hoje, decida hoje, a minha vida vai ser estar na presença deste Rei, o nosso Rei. Jesus Cristo é o nosso Rei. Jesus Cristo é o nosso Rei. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor. Eu preciso estar na presença do Rei. Fale com o Senhor. Hoje eu entrego meu coração ao Senhor. Os pastores e líderes, vamos orar. Ore com essa pessoa. Nós hoje estamos mudando a nossa vida, mudando as nossas decisões, porque quem move as minhas decisões a partir de hoje será o Rei. Será o Rei. Será o Rei Jesus que está mudando as minhas decisões. Hoje eu estou nascendo de novo. Hoje estou nascendo de novo. Eu não vou mais brincar. Eu não vou mais brincar. Nas minhas trevas, eu quero ver Jesus. Eu quero ver meu Pai. Fala com Deus. Entrega hoje a sua vida. Decida hoje. Eu vou estar na presença do Rei. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas. Coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas. Coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. Não importa o que eu tiver que mudar, eu quero agradar a Ti, Deus. Eu quero agradar a Ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim, Deus. O que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti, Deus. Eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. Cheia está toda a terra da Sua glória. Cheia está toda a terra da Sua glória. Cheia está
toda a terra da sua glória cheia está toda a terra da sua glória. Batizados aqui hoje, sejam batizados, sejam batizados, sejam batizados do Espírito Santo, sejam renovados do Espírito Santo. Vocês que vieram hoje aqui, recebam o seu batismo, sejam batizados do Espírito Santo. Glórias, 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 aleluias, aleluias, oh aleluias. Ora tala batança da batara batata cadais, ora canta la baixaias. Ora canta la batalhas, ora canta la batalha, tabataca batalhas. Ora Deus, batiza hoje aqui, Senhor. Batiza hoje, meu Pai, batiza, meu Pai. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. Sejam batizados do Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Santo neste momento. Seja batizado no Espírito Santo. Seja renovado neste momento. Eu declaro, meu Deus, eu declaro, Senhor, que a partir de hoje, meu Pai, situações antigas estão morrendo, comportamentos antigos, mentirosos, meu Pai, meu Deus, mentirosos, estão morrendo hoje aqui, Seja batizado no Espírito Santo, seja batizado no Espírito Santo. Quero agradar a Ti, quero adorar a Ti, Deus. E não importa o preço que eu tiver que pagar, eu vou pagar, pois vale a Tua presença aqui dentro de mim, Deus. Não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti. Não importa o preço, eu vou pagar o preço pela Tua presença, Deus, pela Tua presença. Não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti. Sim, Jesus, eu quero Te adorar. Não importa o preço que eu tiver que pagar, mas olha a Tua presença aqui dentro de mim, Deus. Eu declaro, Senhor, não importa. Meu Pai, eu declaro, Senhor, o fogo do Espírito, o fogo do Espírito. Receba, seja batizado neste momento, seja batizado, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, seja tomado pelo poder do Altíssimo, seja tomado pelo poder do Altíssimo. Ai, Senhor, Espírito Santo, visita, meu Deus. Visita, Senhor. Visita, meu Pai, cada um aqui, meu Pai, neste momento. Sejam batizados no Espírito Santo. Seja renovado no teu batismo. Seja renovado no teu batismo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Oh, meu Deus. Sejam batizados. Abra sua boca que o Senhor te encherá de palavras. Veja, um tempo velho, morto, um tempo enferrujado, um tempo podre está morrendo hoje aqui. Veja a sua mente sendo renovada. Eu declaro uma mente renovada. Eu declaro a sua mente renovada. Eu declaro o seu espírito, a sua alma. Eu declaro neste momento você sendo cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo.
seja cheio e tomado pelo Espírito. Seja tomado pelo Espírito. Hoje nasce aqui um novo tempo, uma nova criatura. Hoje nasce aqui. Hoje Deus está fazendo um avivamento em o nome do Senhor Jesus. Ei, igreja, seja tomado, seja tomado. Você que está no seu lugar, você que está na sua casa, veja a sua casa sendo tomada pelo poder do Altíssimo. Veja o Espírito Santo tomando a sua casa. Veja os rios inundando. Eu declaro uma inundação do Espírito hoje aqui, em todas as casas, em todos os lares, em todas as igrejas, em todos os lugares. Eu creio, meu Deus, eu creio, meu Pai, hoje no avivamento, em o nome do Senhor Jesus. Toda a terra da sua glória, cheia está toda a terra da sua glória. Hoje, a primeira coisa que você precisa acreditar, que você verdadeiramente é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. E você, como uma criança que aprende a andar, você precisa aprender a andar. Você precisa aprender a andar novamente. Você precisa aprender a falar novamente. Você precisa aprender a comer novamente. Tudo é mente. Tudo é mente. E a mente mente. E o diabo vai fazer você acreditar que você não é uma nova criatura. Mas se você hoje se entregou de corpo, alma e espírito, levou aos pés de Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. E todos os dias, você vai pela fé, vai declarar: eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova, e não tem ninguém dentro ou fora da minha casa ou na minha mente que vai dizer ao contrário. Hoje eu mudo o meu comportamento. Hoje eu mudo aquilo que eu como, aquilo que eu me alimento. Hoje eu vou mudar os lugares que eu frequento. Hoje eu vou mudar a minha forma que eu me relaciono com Deus. Acabou. Eu não vou mais ficar procurando status, luxo. Eu vou procurar a Deus. Eu vou me relacionar com Deus. Você vai escolher hoje ficar na presença do Rei. O Rei não vai te faltar. O Rei não vai deixar nada faltar para você. Ouça o que eu estou falando. Esse Rei, Ele não vai deixar nada faltar para você. Para de achar que você precisa de algo. Para de achar que você precisa se comportar de uma outra maneira, ter um método, agir de uma maneira que não cabe mais para você. Deus está falando que um tempo morreu. E como o paralítico de Listra, ele se levantou. Ele se levantou. E ele não queria saber das impossibilidades, ou da vida toda dele ter ficado no chão. Ele somente acreditou, e os músculos, e os nervos, e os ossos foram movimentados. Aonde não havia força, houve.
Aonde não havia músculo, agora havia músculo, e você sabe disso. Se você não se movimenta em uma parte do corpo, aquele músculo ele vai atrofiando. Deus, Ele fez tudo voltar. E Ele simplesmente se levantou, e você simplesmente vai se levantar. E não vai olhar a distância que você vai ter que percorrer, o caminho de volta que você vai ter que fazer. Você vai fazer tudo, porque o Rei, Ele não vai te deixar e nem vai te abandonar. Ele não vai te deixar e não vai te abandonar. Ele estará ao seu lado a todos os momentos. E eu creio que hoje o primeiro amor está voltando. Para muitos corações hoje aqui. O primeiro amor está retornando aqui hoje. E muitos que não sabiam nem sabia ser uma pessoa diferente. Deus vai te ensinar a ser essa pessoa. Confie que o seu Pai vai estar com você, ensinando, estar com você em todos os passos. Ele vai preparar todas as comidas. Ele vai preparar as melhores pessoas. Ele vai preparar os meus melhores negócios. Eu creio. Da mesma forma que foi com a igreja primitiva, nós viveremos aquele tempo que tudo acontecia, os milagres, eles brotavam, aonde se via, havia um milagre. Sombra de Pedro curava, mortos ressuscitaram, nada foi impossível para aquele povo, e nada será impossível para o povo do Ministério Mudança de Vida. Nada foi impossível para aquele povo, e nada será impossível para nós. Fala, nada será impossível para mim. Nada será impossível para mim. Nada. Ali era um mover, era um avivamento. E depois que começou, nunca mais parou. E hoje você está aqui, porque aqueles homens, a única coisa que eles buscavam, me dê mais ousadia para eu pregar o Evangelho, me dê mais ousadia. Quer os adoradores. Hoje nós começamos a adorar novamente. Eu sei que tem muitos aqui que passou uma vida agindo de uma maneira. Mas a primeira coisa que Abraão precisou fazer é sair. Deus falou muitos, saia, Abraão. Mesmo velho, Deus está falando, saia. Saia da terra, saia da tua parentela. Saia de tudo. Saia da tenda e olhe para o céu. Se podes contar as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Se podes contar a areia da praia, assim será a sua descendência. Deus quer que você saia dos lugares, independente da sua idade. Porque a gente não fala de idade aqui. Você não está ouvindo sobre idade. Você está ouvindo sobre mentalidade aqui hoje. Mude a sua mente, que a sua vida vai mudar. Mude a sua mente, que a sua vida vai mudar. Mude a sua mente, que sua vida vai mudar.
Mude a sua mente. E eu quero que você fale isso para Deus. Hoje a minha mente está totalmente mudada. Eu sou uma nova criatura. E hoje eu vou começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que Ele tem para mim, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Não há nada difícil demais para Ti. E eu sei, meu Pai, que essa palavra, ela começou. E aqueles, meu Deus, que agarraram essa palavra, sai daqui, Senhor, para viver uma vida extraordinária, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida feliz. Eu creio, meu Deus, novas criaturas nasceram aqui hoje. Eu creio que tudo se fez novo aqui, Senhor. Tudo se fez novo. Eu abençoo, meu Pai, a vida do nosso povo. Eu abençoo, meu Pai, a vida da igreja. Todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos lugares, nós abençoamos, nós consagramos e nós declaramos vitória, restauração, avivamento. Eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro abundância, eu declaro restituição, eu declaro um novo tempo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos um novo tempo na sua vida. Os obreiros passam pelas cadeiras e abençoa cada um que está nas cadeiras. Abençoe todos. Abençoando, nós abençoamos a todos. Nós declaramos vitória. Nós declaramos vitória na sua vida. Nós declaramos que todos os seus projetos, todos os seus sonhos estão materializados, estão concretizados. Eu declaro vitória. Eu declaro vitória. Eu declaro vitória. Aonde você tocar, a bênção do Senhor estará. Aonde você pisar, você será o dono desta terra. Aonde você pisar, esta terra será tua. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Aonde você tocar e aonde você pisar, esta terra será tua. Eu consagro a tua vida, eu consagro a tua família, eu consagro os teus filhos, eu consagro o seu negócio, eu consagro o seu casamento, eu abençoo a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu consagro a cada um que está aqui na frente, meu Deus. E que a partir de hoje, vocês vivam um novo tempo. Eu declaro um novo tempo, começando, surgindo, nascendo, para a glória de Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Se coloquem de pé, vocês que estão aqui na frente, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Ajuda aqui, ó. Ajuda aqui. Em nome de Jesus. Começa hoje um novo tempo. E pela fé, hoje, esses comportamentos, esses pensamentos, esses sentimentos, essa mentalidade foi deixada no altar. Você não vai voltar com isso para sua casa. E a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa acreditar. E todas as vezes que mesmo um comportamento, uma reação vir de uma maneira errada, da maneira que você não gostava, você precisa voltar e declarar: eu sou uma nova criatura.
eu não sou essa pessoa e vou fazer o que é certo até aquilo se tornar real, verdadeiro na minha vida. A partir de hoje eu vou bater até aquilo acontecer. Eu vou martelar até todos os pregos entrarem. Você vai perfurar até isso acontecer. Você vai repetir até isso se tornar uma verdade para você. E o que precisar realizar, o que precisar fazer, pedir perdão, consertar, confessar, você vai fazer. Porque Deus tem coisa grande para você. Você vai viver. Mas você precisa dar esse primeiro passo. Não minta. Resolva tudo. Entrega tudo. E viva esse novo tempo. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida. E eu declaro um novo tempo nascendo para um povo do ministério Mudança de Vida. Eu abençoo e declaro um avivamento. Eu declaro prosperidade, eu declaro cura, eu declaro libertação. Eu declaro ressuscitações aqui. Eu abençoo a sua vida. E que tudo aquilo que você tocar, que tudo aquilo que você pisar, você verá a glória de Deus. E a partir de hoje, todas as suas escolhas estarão voltadas a estar na presença do Rei. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida e eu declaro vitórias, transformações e restaurações em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.